é hora de investir no Brasil? Essa eu acredito que é a principal pergunta. E a minha resposta é que sim, eu acredito que sim, por diversos motivos que eu pretendo mostrar mais para frente, mas resumidamente, porque a Bolsa Brasileira encontra-se em níveis historicamente baratos, que no passado trouxeram retornos acima da média. Ou seja, a gente acredita que isso Vamos passar para o próximo slide aqui, então eu vou começar a mostrar os detalhes aqui. Isso é um detalhe que eu acho bem interessante aqui, que é o PL futuro do Ibovespa significativamente abaixo da média global. Isso aqui é um ponto, uma medida aqui bem forte e bem clara de que a Bolsa Brasileira está subvalorada. Ou seja, a gente está olhando, aqui está PE em inglês, né, obviamente, mas isso significa o PL. Então, o PL médio da Bolsa Brasileira, isso é de maio, mas obviamente não houve nenhum movimento extremamente grande que mudasse essa perspectiva. Estava mais ou menos o PL o futuro, novamente não o PL agora, o PL futuro médio está em 7. Isso significa que a Bolsa Brasileira está trocando com um desconto de 55% sobre a média das ações no mundo. Isso é uma diferença muito grande. 62% em relação às ações americanas, em relação ao lucro. 48% sobre as ações japonesas e 15%, inclusive, sobre os mercados emergentes da América Latina. Então, ou seja, isso é uma diferença bem grande. E aqui, só para complementar, se a gente for ver quando atingiu níveis parecidos, quando a gente conseguiu atingir níveis parecidos de PL futuro, anteriormente na história da Bolsa, a gente teve um bull market na sequência, né? Isso aconteceu, um mercado alcista na sequência, né? Isso aconteceu em 2003, no primeiro ciclo de commodities, isso aconteceu depois da queda da Bolsa de 2008, né? Da quebra da crise financeira de 2008, quando a Bolsa também teve, e agora a gente tem um panorama parecido que a gente acredita que pode levar a isso. Segunda medida aqui, que é uma medida bem parecida e que indica coisas semelhantes, é que a capitalização de mercado das ações brasileiras atualmente representa metade da oferta monetária do país e 35% do PIB. O que isso significa? Que o dinheiro que existe no Brasil não está alocado no mercado acionário, ou seja, que a gente tem muito dinheiro colocado ou em tesouros, ou nos bancos, ou em títulos de renda fixa. Só para ter um comparativo aqui, que eu acho que é interessante, nos Estados Unidos, essa correlação é de 216% em relação à oferta monetária e 156% em relação ao PIB, ou seja, é uma diferença muito grande aqui. E, novamente, só para a gente mostrar de maneira combinada com a outra, é que isso gerou movimentos semelhantes ao longo da história. Quando atingiu níveis parecidos, a gente teve novamente um bull market na sequência, né? Passando para o próximo, esse aqui é o preço para vendas, que é o Price to Sales Ratio, mas é o preço preço da ação em relação a vendas, também em níveis que historicamente levaram a um mercado alcista e bem semelhante com o que a gente mostrou aqui. Então, aqui novamente, aqui o gráfico já começa de 2008, mas novamente um panorama bem semelhante, a gente em níveis quase iguais, né? E aqui é um outro dado que eu acho bastante interessante, que é o retorno total das ações brasileiras em relação ao S&P 500. Ou seja, na década de 2000 a 2010, a gente teve um retorno para ações brasileiras que foi excelente, e na década, um retorno relativo às ações americanas, que foi excelente, e na década consequente, um retorno que foi completamente dobrado para o lado da Bolsa Americana. Com licença. Agora, a gente está chegando a níveis muito parecidos com o que a gente teve no começo desse primeiro bull market de 2001, que começou na década de 2000, e chegando em níveis muito parecidos de retorno em relação aos Estados Unidos. O que isso significa que os investidores globais que buscam barganhas, muito provavelmente vão olhar essa correlação e também vão buscar as ações brasileiras para alocar fundos em
companhias ou empresas que trazem melhor retorno em relação ao preço da ação. Novamente, aí a gente bate no PL e no preço sobre vendas, né? Que é o que a gente mostrou nos últimos dois. Então, isso é um panorama, em um sentido macro, muito favorável, né? E aqui para o próximo é um indicador que eu gosto muito, que é o Buffer Indicator, que é a proporção do valor total do mercado de ações dividido pelo PIB mais os ativos do Banco Central. Tá? Esse indicador costumava ser a proporção do valor total simplesmente dividido pelo PIB, mas depois de 2008 essa fórmula foi recalculada para agregar os ativos do Banco Central também. Isso é legal porque ele dá uma previsão de retornos anualizados em relação ao preço dos ativos. Então isso pode trazer uma medida bem legal do que a gente espera, pelo menos para a próxima década, em termos, pelo menos, matemáticos para a Bolsa. É uma medida que, tudo bem, não vai sempre funcionar de maneira 100% precisa, mas que dá uma ideia de quais são os retornos esperados em relação a diversos fatores que são reais, né, que estão acontecendo na economia. Então, no Brasil, a gente está olhando num buffer indicator de 36% praticamente, contra uma média histórica de 20%, uma máxima de 47% mais ou menos, e isso contra o que está bem no meio, na verdade, da média histórica, mas isso é contra uma bolsa americana que está em quase 131%, né? Se a gente olhar em relação aos mercados em desenvolvimento e também aos mercados globais, a gente vai ver que a bolsa brasileira é uma das que tem uma expectativa de retorno anualizado, segundo o Buffer Indicator, das mais altas do mundo, né? Aqui, a Rússia tem que ser excluída dessa leitura aqui, porque por motivos, enfim, das sanções, de tudo que tem acontecido, tem um desvio nessa conta atualmente, mas aí o Brasil continua ficando atrás de Paquistão e Egito, e aí entram, obviamente, os riscos micro dessas bolsas, né? E mais ou menos no mesmo nível da Bolsa de Singapura, quando a gente olha uma expectativa de retorno anualizado em 10 anos, né? Ou seja, uma perspectiva muito boa, que dá uma perspectiva de retorno anualizado, vamos lá novamente, 13,5% nos próximos 10 anos, que salvo um índice de inflação bastante alto ou uma desvalorização da moeda muito grande, é um índice de retorno anualizado excelente a nível global. Enquanto isso, a previsão de retorno anualizado no ZEUA, nos Estados Unidos, é de 1,9% ao ano para a próxima década, ou seja, significando que as valuations, ou o preço dos ativos, está bastante alto no momento, né? E acho que esse é outro dado que é extremamente interessante, isso aqui é um dado do Itaú BBA, que é que o retorno médio da Bovespa após o primeiro corte de juros, aí já trazendo novamente para o contexto da discussão, é que em um ano a Ibovespa rende em média 21% após o primeiro corte de juros, em 6 meses 12,7% arredondadamente, em 3 meses 5,54% e em um mês 2,5%. Ou seja, é um retorno bastante positivo historicamente, né? Para quando a gente segue uma taxa de juros, segue um corte de taxa de juros. Mas isso tudo significa que basta comprar um índice e esperar e que a gente deve entrar de cabeça na Bolsa Brasileira? Não. Um sonoro não. Quer dizer, ainda existem muitos riscos. A gente não sabe, primeiramente, a extensão do ciclo de corte de juros. E por isso eu coloco aqui, inclusive, essa tabela aqui no canto direito, porque eu acredito que é uma tabela bastante importante aqui para a gente olhar, que é os juros reais, né, dos países ao redor do mundo, ou seja, que é a taxa de juros descontada pelo índice de inflação, pela última medida do índice de inflação. E a gente vai ver que a taxa real de juros do Brasil ainda está em 10,6%, que é a mais alta do mundo em efeito, né? E por que é importante descontar a inflação? Porque, óbvio, que os juros eles só são reais, os juros significam o rendimento do dinheiro ao longo de X anos, e ao longo de X anos a gente vai ter o desconto de X% através da inflação, né? Então, isso é interessante porque a gente vai ver na Argentina que mesmo com uma taxa de juros de 97%, a gente ainda tem uma taxa real de juros de menos 18%. Ou seja, então, por isso que, obviamente, esse é um dos grandes motivos pelo qual a moeda argentina não para de se desvalorizar. Por quê? Porque a taxa de juros real significa atrai os investidores a colocarem o dinheiro no tesouro do país e que por consequência, aumenta a procura por
por a moeda local do país, no caso pelo real no Brasil, e valorizando assim a moeda por consequência, né? Então, ou seja, a gente tem que olhar sempre esses dois lados quando entender a balança entre taxa de juros e desvalorização da moeda, porque, de fato, existe uma questão que o Brasil deve ter uma dificuldade em entrar num ciclo de corte de juros muito profundo, porque isso muito provavelmente vai levar a uma desvalorização maior da moeda, que foi o principal causador, entre os principais causadores da inflação no Brasil pós-Covid, né? Principalmente pela alta dos preços de commodity atrelados ao dólar, né? Então, e aí entra essa questão de a inflação está de fato vencida. Bom, a inflação está estrangulada por uma taxa de juros real muito alta. E esse é o principal problema, porque quando a gente for começar a pensar numa mudança nesse ciclo de juros, existe uma possibilidade de que isso volte. Então, é algo que o Banco Central brasileiro precisa ficar de olho bastante. Então, tendo em vista esses riscos que estão acontecendo, eu não acredito em uma taxa, em um corte, uma mudança no ciclo de juros tão profunda que a gente chegue a níveis de juros reais próximos a, por exemplo, mesmo dos Estados Unidos agora, mesmo no meio do maior ciclo de subida de juros dos últimos 20 anos, que ainda continua em 2%, né? Então, ou seja, a gente ainda espera que os juros reais do Brasil sigam muito acima da média global, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, e que os dados que a gente mostrou anteriormente da média de juros, isso são uma média, e existem diferentes ciclos de corte de juros ao longo da história, e existe uma probabilidade que, pelo menos no curto prazo, não seja um ciclo tão profundo, né? Então, alguns riscos envolvidos, e isso porque também existem riscos políticos e fiscais ainda elevados, e principalmente de longo prazo, o que significa que o score do Tesouro Brasileiro e o rating do país vai ter dificuldade de se manter positivo, então, ou seja, precisa de uma taxa de juros mais elevadas para continuar atraindo investidores para esse tesouro, devido aos elevados riscos que estão atrelados a esse tesouro, né? E, enfim, um último fator é que o endividamento das empresas segue elevado, e por isso que não vale a pena, e por isso que a gente não aconselha nesse momento simplesmente comprar um índice e esperar. E como a taxa de juros real deve continuar alta, tem diversos riscos em comprar ações num saco de ações. É muito melhor a gente olhar ações individuais que têm as questões, que tem os fundamentais alinhados de maneira mais legal. Então, passamos à próxima pergunta, que é como encontrar as oportunidades corretas, né? Eu acho que aqui que entra o que todo mundo está esperando, vamos lá. E a gente, através do Investing Pro, vai te mostrar duas maneiras. Primeiro, a comparação entre as ações de setores com potencial de crescimento, e aí, novamente, a gente está fazendo o mesmo exercício desde o começo, que é do macro, olhar as ações, olhar o sentido, olhar o panorama macro, olhar o panorama setorial, e depois olhar as ações dentro desses setores, né? E o segundo é olhar o screener, o filtro, que é uma ferramenta que o Investing Pro possui para melhor as ações, para mostrar e para encontrar, inclusive no meio do mar de ações que a gente possui disponível, quais são as ações com melhor saúde financeira e maior potencial de crescimento, né? Vamos lá. Então, primeiro a gente vai falar um pouco dos setores que devem se beneficiar do corte de juros. A gente acredita que a construção civil, principalmente em dois segmentos aí, por motivos diferentes. O segmento que está mais atrelado à alta renda é muito sensível à taxa de juros, e o segmento de baixa renda deve se beneficiar da volta do Minha Casa Minha Vida e dos programas sociais envolvidos que estão atrelados a esse novo governo. Então a gente vê uma perspectiva bastante positiva nesse ponto, nesse setor aí, com essas duas coisas se combinando, né? Em segundo lugar, o varejo, obviamente é um setor que foi estrangulado pela taxa de juros, pela subida da taxa de juros, né? Principalmente no final de 2020 e através do 2021 inteiro. É um setor que é extremamente sensível aos juros no Brasil,
primeiramente por algo que eu falei no começo aqui da apresentação, que é o acesso a bens de consumo não essenciais no Brasil está muito ligado ao acesso ao crédito, né? Então, com uma taxa de juros muito alta, as pessoas simplesmente não têm, muitas vezes decidem não comprar, muitas vezes, e principalmente na maior parte das vezes, não tem acesso, não tem a possibilidade de comprar esses produtos. Então, ou seja, na média total, isso gera menos lucros para as empresas do setor, e o que, por consequência, gera outros problemas, que é maiores custos de estoque, maiores custos de transporte, porque, obviamente, os materiais continuam lá e isso tem um custo, né? Então, a gente espera de forma grande que o setor do varejo, os PLs comecem, que agora a gente sabe que todos os PLs, os que não estão negativos, estão bastante esticados, e a gente espera que isso comece a mudar a partir do ponto que a taxa de juros comece a entrar em níveis um pouco mais aceitáveis, um pouco mais, que permitam um pouco mais de acesso. Eu acho que esses são os dois, inclusive os dois pontos principais que o atual governo está tentando olhar, e que foi algo bastante semelhante ao primeiro governo, que é o acesso à moradia e o acesso a bens de consumo de classe média, digamos assim, né? Que são esses dois que o governo deve tentar estimular a partir das suas políticas econômicas nesse momento, né? Locação de veículos também é um setor que a gente espera que cresça bastante, então vale a pena olhar as ações nesse setor aí, principalmente porque também é um setor que lida muito com compra e venda de carros, que é um setor de carros usados principalmente, que é um setor que é muito sensível à inflação, primeiramente, e segundo, a taxa de juros em segundo lugar, porque obviamente é um segmento que apresenta juros bastante altos, né? E em quarto lugar são os shoppings, porque as empresas de shopping centers, eles vão se beneficiar tanto do boom da construção civil quanto no boom de não essenciais, e eles estão bem no meio dessas duas coisas, então acreditamos que também é um setor que deve se beneficiar bastante. Agora, para essa análise aqui nesse momento, como a gente não tem tanto tempo assim para sempre, vou falar primeiro desses dois primeiros setores e a gente vai dar os nossos picks para esse setor de acordo com o Investing Pro, né? Vamos lá. Bom, só complementando aqui, segundo a XP, esse é um dado que eu acho que é bem legal, que é uma correlação de 92% entre a variação da curva longa de juros e o desempenho das ações nos segmentos de média e alta renda, né? E essa correlação baixa um pouco para 72% no setor de baixa renda, mas ainda é uma correlação bastante alta, né? E nesse setor, a gente espera que o Minha Casa Minha Vida beneficie também, então, ou seja, a gente acredita que é um setor que deva ainda subir bastante, ele já subiu bastante na expectativa, mas a gente acha que tem ainda muito caminho para andar aí no Brasil. Então, nesse sentido, a gente achou 3 ações que, segundo os dados mostrados no Investing Pro, ou seja, segundo a análise fundamentalista, se mostram bastante seguros e estáveis, né? E eu vou mostrar esses papéis no próprio Investing Pro agora para vocês. Aqui, esse é o Investing Pro, só para apresentar melhor. Aqui a gente tem a opção de buscar as ações. Aqui é a página principal do CIRE3, da Cirela. E aqui a gente consegue ver tudo. O preço justo médio tem uma expectativa de subida de 26,2% a partir de 13 modelos aqui compilados no Investing Pro, que é o crescimento de saída, o EBITDA, a receita, que são todos os modelos, evidentemente, de análise fundamentalista. E passando aqui, e essa aqui, só para deixar claro, é a página de resumo, então é uma página um pouco mais simplificada. Eu pretendo mostrar um pouco melhor a outra parte um pouco mais complexa também. Mas, enfim, para prosseguir, aqui a gente tem a saúde financeira da empresa, que está com um bom desempenho, por causa principalmente do crescimento e o caixa de saúde que não está tão bem quanto a gente esperava, mas isso são coisas que muito provavelmente devem melhorar com spreads melhores, através aí da baixa da taxa de juros novamente. Mas é uma ação que tem uma muito boa saúde financeira e tem uma relação PL aqui que está num nível bastante aceitável, que é 10, né? Que
ainda significa que é uma ação que tem bastante potencial para subir, de acordo com os seus lucros em relação ao preço, né? E aqui o ponto bem interessante aqui é que a gente vê o perfil da empresa, a gente pode ver os detalhes principais aqui, a gente também tem a opção de clicar aqui para ver mais adentro uma análise um pouco mais aprofundada disso que ele está dizendo, né? Então, ou seja, por exemplo, aqui a gente tem a análise dos trimestres fiscais aqui, em relação, eu cliquei voltando aqui um pouco, eu cliquei nos analistas prevêem que a empresa será rentável esse ano, então a gente está olhando aqui as análises e as expectativas de lucro, né, de lucro líquido dos analistas ao longo dos trimestres e olhando previsão futura. Então a gente olha uma expectativa aqui para 2023 e 2024 bastante estável, com um crescimento ainda maior em 2025, né? Novamente olhando o longo prazo, aqui é bem importante a gente olhar isso, né? Passando para a próxima, que é o Cury 3, que é também uma empresa que já está um pouco mais ligada ao setor de renda um pouco mais baixa, e que deve se beneficiar até mais, e aqui é bem interessante porque a gente tem um desempenho excelente financeiro, então ela já está até melhor aqui nas medidas no Investing Pro, um preço justo positivo de 30%, e aqui no perfil da empresa a gente tem diversos fatores que são interessantes aqui. E aqui, se a gente quiser olhar um pouco mais aprofundadamente, eu gosto muito de olhar aqui nas finanças, eu acho que é um ponto bem legal de olhar. Aqui a gente pode ver o crescimento a tendência de crescimento ou de baixa das receitas. Aqui a gente está olhando trimestre a trimestre, ou seja, as receitas continuam bastante estáveis, o crescimento da receita voltou no último trimestre e deve continuar assim para frente, a gente espera. O custo das receitas aí está um pouco elevado, e aqui a gente pode inclusive ver exatamente o ciclo dos juros, né, impactando o custo das receitas da empresa. A gente pode olhar aqui o lucro bruto da empresa, as margens de lucro e as despesas, então tudo que a gente consegue olhar, todos os detalhes a gente consegue olhar para entender qual que é a performance disso, né? E aqui a gente entra na saúde financeira para olhar mais detalhadamente todos esses pontos que a gente está discutindo, né? Então, ou seja, o lucro, momento, valor relativo, o crescimento, aqui a gente pode olhar absolutamente tudo para entender um pouco melhor, né? A rotação, e aqui é legal porque tem simplificado, tem uma pontuação aqui também para a gente entender que, por exemplo, o retorno de caixa sobre capital está numa pontuação de 4,9, então, ou seja, está num percentual excelente para o que é esperado, para o que significa, pelo menos numa análise econométrica, de retorno do que seria um bom retorno de caixa sobre investimento. Então é uma ação que tem bastante potencial e bastante segurança para o longo prazo, né? E finalmente a gente vai olhar a DIR 3, no caso a direcional engenharia, que também, aqui voltando ao resumo, também está apresentando um panorama bastante interessante, uma excelente saúde financeira, um preço justo que está indicando bastante potencial de crescimento mais para frente. E aqui, só para mostrar mais alguns detalhes, a gente pode fazer uma comparação rápida com os pares, o que é bem legal, que aqui você tem um índice de desempenho versus valuation, o de 3 tem um desempenho aqui bem no meio aqui, uma relação PL de 13%, um crescimento de receita de 30%, e a gente pode ver aqui a Cyrela também tem uma relação bastante interessante, e aqui a gente pode ver que, por exemplo, a Stack em empreendimentos tem um desempenho, um crescimento de receita muito pior e um desempenho em uma relação PL também muito mais baixa, né? E aqui nem se fala, né? Que está com o PL já negativo, né? Ou seja, a gente consegue também dar uma boa olhada para entender aqui as outras empresas do setor e fazer uma boa comparação e o motivo pelo qual a gente acha que isso vai se dar melhor, né? Passando para a próxima, a gente vai para o varejo, onde a gente também escolheu mais 3 ações, que é a Soma, o Grupo Mateus e a Arezzo.
E eu pretendo mostrar com mais calma também por que essas ações. Bom, só para falar alguns motivos aqui mais palpáveis de por que o varejo para isso, é que 75% a 100% das dívidas das empresas do setor estão vinculadas à taxa Selic, né?